Olá, este é um vídeo reflexão da Pequena Arca e o tema é Lula ou Bolsonaro? E eu fui anarquista há bastante tempo, né? Não tinha preferências políticas, não votava, justificava meu voto, mas depois de me converter a Jesus Cristo, eu passei a votar. Eu acredito que nós podemos ter preferências políticas, podemos ter preferências por uma pessoa diante de uma eleição em relação à pessoa que acreditamos ter princípios, né? E aí podemos julgar caso a caso, eleição a eleição. E hoje eu acredito que nós podemos ter opção. Mas eu quis trazer essa reflexão por parecer um tema polêmico para muitas pessoas, inclusive pessoas da igreja, que levam políticos no altar e aplaudem. Isso muito em igrejas evangélicas, né? Então eu trago a questão, Lula ou Bolsonaro? Porque os dois lados falam que o seu político é o honesto. Os que defendem o Lula dizem que o Lula é honesto e o Bolsonaro é errado, é um criminoso. E os do Bolsonaro dizem que o Bolsonaro é certo, honesto, e o Lula é errado e é um criminoso. Em primeira instância, eu já devo adiantar que se de alguma forma algum desses dois pecou e Deus já perdoou, não é meu papel, depois que Deus o já perdoou e Deus não lhe imputa pecado, acusá-lo de nada. Porque meu dever como cristão não é ser acusador, esse é o papel do diabo. O diabo é quem aponta e quem acusa. Eu, em Jesus Cristo, devo agir com amor. Esse é o primeiro elemento. Mas eu convido você a assistir esse vídeo até o fim, pela reflexão e pelas comparações que eu vou fazer nesse vídeo em relação a essas duas figuras, Lula e Bolsonaro. Quando o povo quis um rei, o povo de Israel, Deus permitiu que o povo tivesse Saul, porque era Saul quem preenchia o que o povo queria. Um cara alto, bonito, conquistador, mas não era alguém segundo o coração de Deus, demonstrando que nós, seres humanos, escolhemos pela aparência, não pelo coração. Nós escolhemos pelas aparências, pelo que as pessoas representam para nós, pela figura idealizada que elas são para nós. E nós escolhemos Saul. Nós escolhemos Saul o tempo todo, porque escolhemos as aparências que mais encantam a nossa visão de mundo. Tanto Lula quanto Bolsonaro são Saul para nós. Preste atenção. Lula é o Saul da esquerda. É o camarada boa pinta que leva tudo na boa. O Che Guevara para a esquerda era algo similar. Um cara super gente boa, bom papo, camarada, símbolo de uma luta pelos menos favorecidos, que de alguma forma está atuando para ajudar os menos favorecidos, ou os pobres. Então chama o Lula de pai dos pobres. Né? Ele coloca um chapéuzinho, né? Ele diz que na infância passou necessidade, existe um romantismo acerca da própria história da figura que é o Lula. É o Saul da esquerda. O Bolsonaro é o Saul da direita. O apelo do capitão, que luta pelo que é correto, a figura heróica. Ali não tem nada que é errado ou criminoso, porque luta por justiça, pela nação, pela ordem das coisas, pelo direito de todo mundo crescer na vida com liberdade. Então, enquanto a esquerda cai na ilusão da ajuda aos necessitados, correndo conscientemente o risco de se tornar hipócrita, porque corre o risco de, sendo uma parcela dela rica, imputar aos outros o dever de fazer as coisas que eles deveriam estar fazendo, a direita cai na ilusão de ter em si apenas o que é correto, correndo inconscientemente agora o risco de se tornar odiosa. Porque se permite, às vezes, estacionar em local proibido, porque, veja bem, eu não estou fazendo mal para ninguém, estou aqui só cuidando do meu, então as regras se tornam maleáveis, então o que é correto é relativizado, não é tão correto assim, mas é porque ninguém viu, achei que não ia ferir ninguém. O Lula fala que Pelotas é exportadora de homossexuais de uma forma jocosa. Mas talvez isso esteja fora de contexto. O Bolsonaro imitou uma pessoa sufocando na pandemia. Mas veja bem, é que talvez não tenhamos entendido muito bem o capitão, não entendemos o contexto que ele falava, como ele estava sendo pressionado. Então, os dois perfis de crentes que optam por Lula ou por Bolsonaro, sendo apoiadores de políticos, encontram justificativas porque tentam justificar para si mesmos, para si,
em sua visão de mundo, a imagem idealizada que tem de um herói. Então acabamos por nos tornar escravos, sem perceber, de uma imagem arquetípica, de um arquétipo, de uma pessoa que é pecadora, que erra, e passamos a colocar toda a nossa confiança em uma pessoa. E é nesse contexto que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia em outro homem. Não é que o confiar numa pessoa é errado. Não. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e põe carne por seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. É confiar no homem, onde eu deveria estar confiando em Deus. Quem provê a minha alimentação? Quem provê o meu trabalho? Quem provê o meu bem-estar e a minha saúde? Se eu digo é o governo, quando eu deveria dizer é Deus, e eu digo, eu confio, não é o Lula que vai me dar saúde, não é o Bolsonaro que vai me dar um trabalho, ou é o inverso. Eu estou colocando essa pessoa no lugar onde Deus deveria estar. Nesse sentido, eu estou me tornando essa pessoa maldita, porque é em um contexto de uma pessoa humana, cheia de defeitos, pecadora, se tornar a minha esperança, quando a minha esperança deveria estar fundada em um só homem, em um só Deus, Jesus Cristo. A esquerda dirá que cuida dos pobres como Jesus fazia. A direita dirá que Bolsonaro gosta da igreja e até sua esposa faz parte. Mas são ilusões que compramos na nossa escravidão em relação a essas imagens desses nossos heróis, meras justificativas que damos para tornar melhor a aparência dos heróis que queremos ter, que os heróis que nós queremos. Ainda que essa relação de políticos com Jesus seja completamente uma mentira, porque no fim não é para Jesus que eles governam. Quando Jesus foi questionado sobre política, ele disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, sim, em um contexto de uma pessoa humana, cheia de defeitos, pecadora, se tornar a minha esperança, enquanto a minha esperança devia estar fundada em um só homem, Deus, Jesus Cristo, eu estou me apartando de Deus e me tornando maldito pelas minhas próprias palavras, ações e pensamentos, à medida que eu coloco um político num altar e aplaudo. Para Deus, a pessoa ideal na escolha de um rei na época de Saul era Davi, um pequeno pastor de ovelhas, ruivo, bonitinho, pequenininho, que tocava harpa, harmonioso, de face. E Deus não escolheu ele por causa dessas coisas, escolheu ele segundo o seu coração. Ou seja, Deus escolheu Davi por atributos que não conseguimos ver e fez dele a raiz da qual nasceria a nossa referência máxima, Jesus Cristo, pessoa na qual se cumpriu a promessa feita a Abraão, que pela linhagem dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Não conhecemos o coração do Bolsonaro e não conhecemos o coração do Lula. Não sabemos como no íntimo eles tratam as questões humanas. Então, como eu falei no início, eu não vou julgar, até por um erro talvez que tenha cometido no passado. O Lula chegou a ser preso, aí diz: isso foi injusto. Não, ele foi um criminoso. Assim, se foi perdoado por Deus, eu não preciso nem lembrar disso. Eu não preciso nem citar mais isso. Porque se Deus perdoou, já não é imputado esse pecado. Eu me torno um diabo na vida do outro se eu o acuso. E aí, acredito que se soubéssemos o que se passa no íntimo de Lula ou Bolsonaro, não é nessa pessoa que a nossa esperança deveria estar depositada. Nossa esperança deve sempre ser depositada naquele que nos sustenta e advoga em nosso favor o tempo todo, Jesus Cristo. Em última instância, Jesus já nos deu a resposta se devemos optar por Lula ou Bolsonaro. Ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus nunca pediu que eu volte e me envolva em política. Ele me pediu, assim, que eu tenha prudência, né, como as serpentes, e seja simples como uma pomba, e me deu a liberdade, comprada na cruz, de votar em quem eu quiser e qualquer pessoa que eu acredite ser honesta e ter princípios. Mas nunca a minha crença numa indiscutível honestidade de alguém que para mim seria um herói, pois não há heróis diante de Deus. Só Jesus Cristo é digno de ser chamado de herói, mas a verdade é que ele é muito mais que isso. Ele é nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nunca a minha crença em Jesus, ou até mesmo uma pessoa, ainda que eu tenha a mentalidade de crer numa pessoa, num outro ser humano, seria motivo, justificaria eu odiar uma outra pessoa, eu xingar o próximo,
desqualificar o próximo, independente de ser uma pessoa odiosa ou não, porque na medida que eu aponto o dedo e digo pecador, mentiroso, corrupto, ladrão, eu estou me tornando o diabo na vida dessa pessoa, o acusador. Dar a César o que é de César é agir de forma honesta na medida que eu posso, na minha salvação individual, recolhendo os impostos deste mundo para os governos deste mundo, da qual eu não devo fazer parte, e dar a Deus o que é de Deus, uma vez que eu entrego minha vida para Jesus Cristo, é dedicar a minha vida obedecendo aos mandamentos sagrados dados por Ele. Quais são os mandamentos de Deus? De Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo, e novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora, antes de responder se é Lula ou é Bolsonaro, pergunte você mesmo a si, se pergunte o seguinte: eu amo a Deus sobre todas as coisas? Eu amo o meu próximo, até aquela pessoa que eu acho que eu detesto? Amo esse próximo como a mim mesmo e ajo em amor para com ele, até preferindo ele em honra mais do que a mim mesmo? E por fim, nós estamos amando uns aos outros como Cristo nos amou, que foi dedicando a própria vida em amor? Responda essas 3 perguntas e você terá as respostas para as dúvidas acerca da política no mundo e onde exatamente ela deveria estar na sua vida. No fim, meu irmão, busca Jesus Cristo. Só em Jesus nós temos salvação.